Que nós venhamos deixar os nossos planos e os nossos sonhos na presença do Senhor, amém? Convido a amada igreja a se colocar de pé nessa noite. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor já falou com cada um de nós através dos louvores. E agora vem a melhor parte, que é a palavra dele, através dos testemunhos. E que nesta hora o Senhor ele venha abrir o nosso entendimento espiritual para a palavra que vai ser ministrada, que venha achar guarida em cada coração aqui nesta noite, porque essa palavra que tem poder de transformação, nem eu, nenhum dos irmãos aqui tem poder de transformar, mas essa palavra tem poder de transformação, de cura, de trazer esperança, de trazer paz, e é essa palavra que vai nos salvar, amém? Feche seus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nós te louvamos por cada louvor que foi ministrado aqui nesta noite, mas agora, ó Pai, é a parte que foi reservada para nós alimentarmos espiritualmente nessa noite, que a palavra que venha a ser ministrada, Senhor, venha do teu coração para os nossos corações nesta noite, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo cura, trazendo refrigério, e que esta palavra também venha ressuscitar sonhos aqui nesta noite. Papai querido, faça a tua vontade nas nossas vidas nesta noite, faça a tua vontade na vida de cada um que está nos escutando também aqui nesta noite, que o Senhor venha fazer milagres e maravilhas, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha curar vidas nesta noite. Papai querido, eis-nos aqui, nós abrimos o nosso coração e convidamos o Senhor, que o Senhor venha fazer o teu querer nesta noite em cada um de nós, e diante de ti nós apresentamos o teu servo, que irá ministrar a tua palavra. Papai querido, continua usando ele da forma que o Senhor quer, e como o Senhor quer, porque nós estamos aqui, ó Pai, que o Senhor venha falar com cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sexta abençoada, porque estamos na presença do Espírito Santo de Deus. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 16. Amém? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 11ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo-os da hora 11ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros,
pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a estes últimos tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Podeis assentar, irmãos. Quando nós estamos no mundo, quando a gente estava no mundo, a gente tem uma coisa engraçada assim, que você quer ter valores. Se você trabalha muito, você quer receber muito. E quando você vai para a parte da palavra de Deus, não é assim que funciona, porque é a vontade de Deus. Se você prestar atenção, quando o Senhor saiu de manhãzinha, de madrugada, ele negociou com os homens para trabalhar na sua vinha e negociaram valores, 1 denário por dia. Eles combinaram com ele. Só que quando chegou nos outros, ele não combinou nada. Eles foram confiando no dono da vinha, mostrando para nós, temos também essa confiança. Porque Deus é justiça, porque Deus sabe o que é melhor para nós, porque Deus está sempre nos moldando e nos mostrando. Às vezes nós não entendemos os desígnios do Senhor, precisamos de trabalhar, precisamos de caminhar, para a gente entender o verdadeiro valor que tem a palavra de Deus, e o verdadeiro valor que é Deus nas nossas vidas. O Senhor Jesus anda no começo, na maior simplicidade, batizado por João Batista, que era outro também, que estava andando na simplicidade, preocupado única e exclusivamente no Evangelho. O Senhor o separou, colocou ele no deserto e mandou pregar arrependimento. Arrependei-vos e dar frutos dignos de arrependimento. O verdadeiro sentido da palavra é isso, é arrepender de verdade. Será que nós temos arrependido de verdade? Será que nós temos sabido o verdadeiro valor que a palavra de Deus tem nas nossas vidas? Ou será que nós estamos fazendo como os primeiros trabalhadores, tentando negociar com Deus? Esse valor não está bom para mim. Esse valor que o Senhor está me dando, aquilo que o Senhor está me sustentando, não está de agrado. Aí você vê que o verdadeiro sentido da palavra é você confiar de verdade em Deus. E Ele vai te abrindo a visão com o caminhar e vai te mostrando que aquele lugar que você estava antes não era um bom lugar. Era um lugar de escravidão, um lugar de tristeza, um lugar de angústia. E Ele está trabalhando isso junto conosco, dentro do nosso coração. É confiança, sem perguntar: Senhor, o que eu vou ganhar em troca disso? Quando Pedro, André, Tiago e João saíram, eles tinham uma empresa de pesca. Quando o Senhor Jesus falou para Pedro, depois de estar pregando em cima do barco dele, ele falou: volta e joga a rede. Passaram a noite inteira, não pegaram nada, mas ele, ouvindo aquela palavra, ela fez sentido no coração dele. E é isso que essa palavra faz em nós: mudança, acreditar de verdade que Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Pedro voltou. Pedro era pescador. Ele sabia que passou a noite inteira, não pegou nada, não ia pegar nada, mas ele confiou na palavra do Senhor. E quando ele sai, que ele vai, ele volta com a rede tão cheia que tiveram que chamar os outros barcos para ajudar. Porque quando você anda com Deus é fartura. Quando você anda com Deus, Ele te sustenta, Ele te firma, Ele te dá sabedoria para você sair de situações que antes você nunca conseguiria sair. Por isso, somos crentes, porque acreditamos, assim como Pedro acreditou.
E quando o Senhor Jesus fala para Pedro, hoje você não é mais pescador de peixes, porque agora você é pescador de homens, para o evangelho do Senhor. Você vê alguma vez Pedro falando para o Senhor Jesus, quanto que eu vou ganhar para fazer isso? Ele não perguntou, sabe por quê? Porque quando ele volta e pega aquela quantidade grandiosa de peixe, apenas por acreditar na palavra do Senhor, ele falou, o Senhor Jesus vai me sustentar, a palavra de Deus vai nos sustentar, mas é preciso que a gente confie e continue andando. Continuemos andando, fazendo o que nós estamos fazendo, porque vai chegar um momento, mais cedo ou mais tarde, que você vai conseguir também ouvir a voz do Senhor. Não tem como você ouvir a voz de Deus se você ficar parado. É por isso que nós temos que estar sempre em movimento. Deus tira o povo do cativeiro e coloca no deserto e faz aquele povo caminhar. É movimento, é acreditar de verdade, é falar com Deus. Senhor, não tem comida, o maná cai. Porque tudo que Ele tem para nós sempre será o melhor. Em 1 Samuel capítulo 16, vamos navegar na palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 16, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel capítulo 16, do 10 ao 13. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O povo de Deus tinha escolhido Saul para governar. Escolheu um rei. Deus escolheu Saul aos olhos dos homens. Eu vou dar um rei para vocês aos seus olhos. Saul começa a colocar muitos valores naquilo que ele estava fazendo. Não ouvia a voz de Deus. Deus pedia para fazer e ele não fazia. Deus pedia para não fazer e ele fazia. E assim começou a andar a remar contra a maré. E Deus foi chegando num certo ponto que não quis mais andar com Saul. E aí manda Samuel ir na casa de Jessé escolher um dos seus 11 filhos. Mas ele não fala qual que era o filho. Por que que Deus não era mais fácil ele falar para Samuel, vai lá ungir o mais novo? Não é mais fácil Deus falar para a gente andar em determinados caminhos? É mais fácil, mas não é assim que Deus age. Pois Deus quer que a gente entenda os desígnios dEle, quer que a gente aprenda a confiar nele, quer que a gente aprenda a saber que todos os dias da nossa vida Ele está dentro de nós, nos moldando, nos fortalecendo, fazendo a gente acreditar de verdade nessa palavra. E Samuel vai. Já era um homem já velho, já tinha experiência, mas mais uma vez ele ia aprender algo diferente no caminhar com Deus. Samuel era também daqueles que não pediu nada em troca para o Senhor, confiou na voz de Deus e foi fazendo a vontade. Foi um grande homem, foi sacerdote, foi juiz, foi profeta, porque foi usado por Deus, porque acreditava de verdade que a obra de Deus é muito mais valorosa do que qualquer coisa que você já conheceu na vida. E ele chega na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, vem o primeiro, forte e alto. Naquele momento ele comete um engano, achando que era aquele. Mas ele aprende, porque Deus falou para ele, eu não vejo como vê os homens,
O homem olha o exterior, eu olho dentro do coração. Então não é esse. E assim foram se passando todos os 10 filhos de Jessé. Não seria mais fácil de apresentar logo Davi? Não, porque é assim que Deus trabalha na nossa vida. É no meio das dificuldades que nós vamos aprendendo a confiar nele. E a palavra de Deus fala, Deus tem o melhor para cada um de nós. Só de nós estarmos aqui hoje, significa que nós temos a vida eterna. Para você, tem que continuar, mas nós temos que continuar essa caminhada até o final, sem desistir. E se você for, assim como Samuel foi, fazendo a vontade de verdade de Deus, saiu aqui, correndo o risco de Saul saber que ele tinha ido ungir outra pessoa e querer matá-lo no meio daquela perseguição toda, mas ele foi, ele continuou, ele não olhou os obstáculos, ele olhou a palavra de Deus e falou, eu quero continuar fazendo a vontade de Deus, e ele me colocou aqui, então tem algo aqui que vai ter que ser mostrado para nós. E era Davi. E quando unge Davi, você vê Samuel falar para Davi, você vai ser um rei? Não. Davi começa toda uma perseguição, começa todo um caminhar com Deus. Poderia ter ficado quieto nas malhadas, não poderia? Não é mais fácil a gente ficar no sofá, não é mais fácil a gente ficar dentro de casa vendo televisão do que ouvir a palavra de Deus? É, mas mais fácil não vai te dar a salvação, o mais fácil não vai te dar o que é melhor aqui nessa terra para você. É por isso que precisa de lutar, tudo aquilo que tem valor, tem que lutar para conquistar. Nós estamos aqui conquistando, cada dia que nós viemos aqui ouvir a palavra, é mais uma conquista, é mais uma vitória, é mais um crescimento espiritual na vida de cada um de nós, é mais um aprendizado, é mais uma sabedoria, saber que Deus está conosco. E unge Davi, e você acha que Davi, depois que é ungido, fala para Deus, Senhor, no meio de toda aquela perseguição, você viu em algum momento Davi falar assim, Senhor, eu preciso de mais, isso que o Senhor está me dando é pouco, esse salário que o Senhor está me dando aqui é pouco, vamos barganhar. Não se barganha com Deus, porque Deus é Deus. É por isso que nós somos servos. Quando a gente não conhece a palavra, você acha que Deus serve você. Mas quando você começa a ter maturidade da palavra, você descobre que só somos nós que servimos a Deus. Somos nós que servimos a vontade, que fazemos a vontade de Deus. Mas temos que continuar acreditando que Ele pode continuar fazendo a diferença nas nossas vidas, para que mais pessoas também queiram desse alimento, através das nossas atitudes, do nosso caminhar. Porque Ele sabe o momento certo. Quando João Batista começa a pregar no deserto, no meio de toda aquela dificuldade, não foi assim, no primeiro dia que ele vai no Jordão, já tinha uma multidão esperando ele, não. A primeira vez que ele vai no Jordão pregar a palavra, as pessoas vão passando e falam, tem um doido falando de Deus ali naquele lugar, e não tem nem roupa para vestir direito, mas ele continuava, porque quando Deus dá algo para nós, é grandioso, temos que continuar, segurando, pregando a palavra, andando nos caminhos do Senhor, na porta estreita, no deserto, não importa onde for, porque quando as pessoas começam a passar e começam a ver que continuamos firmes no propósito de Deus, elas falam, não tem como se Deus não estiver no negócio. E aquelas mesmas pessoas que falavam mal de você, que apontavam o dedo para você, igual apontou para João Batista, depois de um tempo estava lá querendo ser batizado também, porque não era ele, era Deus atrás dele, porque não somos nós, é Deus dentro de nós, nos mostrando o caminho. Foi por isso que Davi, no meio de toda aquela simplicidade, faz uma caminhada maravilhosa e muito bonita, acreditando em Deus. Vence Golias, foge de Saul, teve oportunidade de matar Saul, mas não fez, porque Saul também era ungido de Deus, e tudo aquilo foi somando para ele.
Até que chega no momento que aquele menino que estava de trás das malhadas, que o pai não acreditou, que os irmãos não acreditaram, que ninguém acreditou nele, se torna rei das 12 tribos. Porque é isso que Deus faz. Só que para fazer é preciso que nós acreditamos e que nós confiamos nele. Porque quando nós confiamos de verdade, significa a semente está crescendo dentro de nós. Em Gênesis 41, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 41, Gênesis, primeiro livro, 41, (37). O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, lhe pôs no pescoço o colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinando-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Deus já tinha tocado no coração de José aquilo que ele ia fazer na vida dele. Agora você imagine Deus falar algo para você que você vai ser lá na frente. Se você não tiver fé, humildade, controle, porque tudo isso Deus vai dando para você, você vai cobrar dele todos os dias. Vai ou não vai? José poderia falar para o Senhor quando os meninos colocou ele lá no poço: cadê a promessa que o Senhor fez para mim quando todos estavam se debruçando diante de mim no sonho que o Senhor me deu? Poderia ter falado, não poderia? Mas não falou, ficou quietinho. Daquele momento eles o pegam e o vendem, e ele se torna escravo no Egito. Mais uma vez José poderia ter falado para Deus: o Senhor não me disse que ia me dar tantas coisas e agora eu me torno escravo? Será quando que eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim? Mas ele falou isso para Deus? Não, continuou quietinho, confiando, sabendo que as coisas de Deus têm o tempo de Deus, e é no tempo de Deus que Deus opera no meio de nós. E é preciso de você ter fé, porque quando você tem fé, você acredita e aprende a esperar o tempo de Deus agir dentro do nosso coração. Mudança, igual muitos aqui já tiveram. Num determinado tempo não acreditava muito, mas continuava vindo, continuava indo, mas estava ali, meio aqui, meio lá, mas chega no momento que o tempo de Deus fala: agora é o meu tempo na sua vida, e agora vai começar a acontecer coisas maravilhosas no meio de vocês. Diga, a partir daquele momento, José se torna numa vida boa, junto com Potifar. Poderia ter baganhado com Deus: aqui agora eu vou ganhar o meu dinheiro. Ele não fazia tudo para Potifar: agora eu vou conquistar o meu dinheirinho aqui e vou voltar para a minha terra. Mas ele fez isso? Não, continuou na vontade de Deus. Porque a gente não coloca valores na obra do Senhor. Porque a obra de Deus é muito valorosa para você tentar colocar qualquer valor nela. A obra de Deus é a coisa mais grandiosa que você pode imaginar na sua vida. Você pode passar a sua vida trabalhando com o seu suor, que você nunca vai conseguir saber o valor total de uma obra grandiosa de Deus no meio de nós. A partir daquele momento, José continuou firme, foi caluniado e aí foi preso. Veja só todas as situações que José passou, e hora nenhuma José falou assim: e o meu sonho que o Senhor me deu, por que o Senhor não restaura esse sonho logo? Por que o Senhor não me mostra logo o que o Senhor vai fazer? Por que eu estou nessa situação agora preso?
já não bastava estar no poço, escravo, agora estou preso injustamente. Mas não, José naquele lugar, sabe o que ele fazia? Pregava a palavra de Deus. Porque quando José revela os sonhos do copeiro e do padeiro, ele nada mais estava fazendo do que pregando a palavra de Deus. Sabia o valor da palavra, confiava em Deus. E confiar em Deus, não importa onde colocar você, você continua dizendo: glória a Deus, Senhor, estou aqui, continuo contigo, o Senhor está comigo. Porque mais cedo ou mais tarde essa porta vai se abrir. Mais cedo ou mais tarde as cadeias vão ser quebradas, porque isso é você continuar insistindo na palavra de Deus e ir fazendo a diferença no meio do povo. E por causa disso, José sai daquele lugar escuro, mandam dar um banho, fazer a barba, colocar roupas novas nele. E agora o sonho de José ia ser concretizado. Agora a palavra de Deus ia ser concretizada na vida de José, porque José não barganhou com Deus. José, todos os lugares que colocaram, ele continuava glorificando o nome de Deus. Não colocou preço no evangelho, não colocou preço na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, você não tem como você colocar preço nela, que é muito grandiosa, te dá a salvação e te dá muito mais coisas que vocês possam imaginar. Mas é preciso confiar, igual aqueles trabalhadores que o Senhor chegou, que o dono da vinha chegou e falou assim: vai trabalhar e a gente vai combinar depois. Não tem preço, não tem preço. Deus é justiça. Em Lucas 19, a palavra de Deus fala assim, Lucas 19, Lucas 19. Do 5 ao 9. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão. Zaqueu tinha tudo aquilo que o homem procura. A palavra de Deus fala que ele era muito rico. Só que ele ouve falar de um Jesus que era pobre, que não tinha bens materiais, e existia uma multidão que estava seguindo ele por causa da sua palavra, e ele estava fazendo milagres. Zaqueu poderia ter ficado na sua casa, cuidando dos seus negócios, mas ele viu que tudo aquilo que ele tinha não tinha muito valor. Parece que perdeu o valor diante daquilo que era Jesus. E aí ele começa a fazer uma caminhada, porque Jesus estava passando naquele lugar. Ele era de pequena estatura, subiu numa figueira, queria ver Jesus, ele queria apenas olhar Jesus. Olha só o tanto que é grandioso quando você quer realmente, de coração, se aproximar de Deus. Porque quando você quer se aproximar, Ele também vem junto a nós e nos dá a sua palavra. E quando ele não estava esperando, não sabia quem era Jesus no meio daquela multidão, estava naquele lugar, o Senhor Jesus olha para cima e dá a palavra: desce depressa, porque me convém hoje pousar em tua casa. Porque você hoje, você descobriu o que realmente tem valor, é a minha palavra. Não é tudo isso que você conquistou. Tudo isso que você conquistou diante do que eu tenho é nada.
É por isso que nós não devemos colocar preço no Evangelho, não devemos barganhar com Deus. Senhor, mas e o Senhor não me dá isso, o Senhor me dá aquilo? Você começa uma caminhada hoje com Deus e já quer negociar com Ele. Não, aprenda a confiar em Deus, que Ele tem sempre melhor para nós, e vida eterna. E você um dia ouvir Deus falar dentro do teu coração, meu filho, vai ser a coisa mais grandiosa, não tem nada que pague isso. Você ouvir a própria voz de Deus falando com você, igual Zaqueu, igual o Senhor Jesus falou com Zaqueu: desce depressa, porque agora eu, Jesus, estou falando com você, e me convém pousar na tua casa. Valores da palavra de Deus é a coisa mais maravilhosa e grandiosa que existe. É por isso que nós temos que lutar com todas as nossas forças, porque a palavra de Deus fala: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Seremos esses poucos escolhidos. Vamos lutar para ser escolhidos de Deus, escolhidos na palavra do Senhor. Vamos continuar lutando por esse evangelho que salva pessoas, que esse evangelho que não tem preço, esse evangelho que o preço foi pago na cruz pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui hoje reunidos sob essa mesma palavra, porque nós também não colocamos valores, porque nós já sabemos o verdadeiro valor que essa palavra tem no meio de nós. Glória a Deus. Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos dando crescimento, fortalecimento, e nós continuemos a confiar de verdade em Deus, mas mostrar essa confiança na prática, não na teoria, na prática, praticando igual todos esses grandes homens fizeram, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, por esta palavra de transformação, que a cada dia, ó Pai, o Senhor venha continuar nos direcionando o caminho que devemos andar, e diante de Ti apresentamos o nosso lar, que o Senhor venha alcançar cada um nesta noite, trazendo libertação e transformação, que o Senhor venha continuar guardando os nossos, ó Pai, guardando a entrada, guardando a saída, suprindo as necessidades de cada um deles, ó Pai, nós te clamamos. Papai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em comunhão com os irmãos. Papai querido, continua, ó Pai, derramando da unção do Senhor, continua derramando o bálsamo, a cura, a libertação sobre as nossas vidas. Papai querido, nós te agradecemos pelo fôlego de vida, por estarmos aqui na Tua casa nesta noite. Papai querido, abençoa a vida de cada um dos irmãos, abençoa a vida de cada um que nos escutou nesta noite, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das suas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.